Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um breve comentário, dessa vez a lição de número 7 da revista Atualidade Cristã, que neste quarto trimestre de 2025 traz como tema temas polêmicos com respostas bíblicas. O comentarista da revista é o pastor Silas Soares de Souza. Eu sou Fábio Fernandes. Vem comigo nesse resumão. Pessoal, o título da lição de número 7, o voto imprudente de Jefté. Jefté é levantado por Deus como libertador de Israel contra os amonitas. Mesmo cheio do espírito, Jefté faz um voto precipitado. Qual era o voto? Oferecer em holocausto a primeira coisa que saísse de sua casa se vencesse a guerra. O destaque: o voto não foi exigido por Deus, foi iniciativa humana. Jefté vence a guerra. Quando retorna para casa, a primeira a sair ao seu encontro é a sua filha única, dançando com tamborins para celebrar a sua vitória. Os votos não eram obrigatórios, mas, uma vez feitos, deviam ser cumpridos. Feito voluntariamente. Um voto era feito por iniciativa própria, geralmente em momentos de aflição, gratidão ou busca de ajuda divina. Ninguém era obrigado a fazer um voto, mas ao decidir fazê-lo, a pessoa assumia um compromisso sério com Deus. Isso demonstrava que o relacionamento com o Senhor envolvia não apenas palavras, mas atitudes intencionais de entrega e fidelidade. Envolvia uma promessa clara. A pessoa dizia exatamente o que faria ou entregaria se Deus atendesse o seu pedido, mostrando que o compromisso com o Senhor exigia sinceridade e responsabilidade. Essa clareza reforçava que Deus leva a sério cada palavra dita diante dele. Por exemplo, Ana, mãe de Samuel, fez um voto pedindo um filho. Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, eu o darei ao Senhor por todos os dias da sua vida. Jacó também fez um voto. E Jacó fez um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nessa viagem que faço, e me der pão para comer e vestes para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor me será por Deus. E esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus. E de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Exigia cumprimento fiel. Deus leva a sério os votos. Não cumprir um voto era considerado pecado. Quando um homem fizer voto ao Senhor, ou juramento de obrigar-se com algum compromisso, não violará a sua palavra, segundo tudo o que prometeu fará. Podia envolver consagração ou separação. Alguns votos envolviam o estado de nazireu, como no caso de Sansão. Ele não podia cortar o cabelo, não podia beber vinho, nem tocar em mortos. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. O que votares, paga-o. Melhor é que não votes do que se votares e não cumprires. Jefté consagrou sua filha ao Senhor, mas não a matou. Deus proíbe sacrifícios humanos. A Bíblia é bastante clara ao proibir sacrifícios humanos, especialmente no Antigo Testamento. Deus condena essa prática abominável. A proibição aparece em várias passagens, geralmente associada aos cultos pagãos, como os que envolviam o deus Moloque. E edificaram os altos de Tofete, que está no vale do filho de Inom, para queimarem no fogo a seus filhos e a suas filhas, o que nunca ordenei, nem me passou pela mente. Em Gênesis capítulo 22, Deus pede que Abraão ofereça o seu filho Isaque, mas não permite que ele o sacrifique de fato. Aquilo foi um teste de fé e Deus proveu um carneiro substituto. Deus nunca quis a morte de Isaque. O episódio apontava para a fé e para o futuro sacrifício de Jesus Cristo, o único sacrifício humano aceito por Deus, porque foi voluntário, perfeito e com propósito redentor.
Jefté não se sacrificou sua filha. Alguns estudiosos argumentam que ela foi dedicada ao serviço no templo, vivendo em virgindade perpétua. A ênfase no fato de que chorava a sua virgindade e não a morte, e que nunca conheceu varão, reforçaria essa ideia. Isso sugere que ela viveria o resto da vida sem se casar, algo que é muito significativo na cultura judaica. O termo holocausto poderia estar sendo usado de forma figurada, significando entrega total a Deus, mas nesse caso sem morte. Isso se dará ao Senhor, se surgisse uma pessoa, e oferecer em holocausto se aparecesse um animal. Deus não exige sacrifícios humanos. O sacrifício humano é uma prática abominável aos olhos do Senhor, diferente do sacrifício do Antigo Testamento que envolvia a morte de animais. Deus agora quer que vivamos para Ele em sacrifício vivo, como uma entrega constante e contínua, um estilo de vida que honra a Ele todos os dias. Santo significa separado para Deus, com a vida limpa, coerente com a vontade de Deus. Não é perfeição absoluta, mas uma consagração verdadeira que busca agradá-lo. Uma vida que reflete a transformação interior, obediente e moldada por valores espirituais. É um culto racional, é um culto inteligente, lógico ou espiritual. Não é um ritual mecânico, mas uma resposta convincente e voluntária ao amor e misericórdia de Deus. Lições espirituais. Cuidado com votos precipitados. Se alguém fizesse um voto tolo, impulsivo ou imoral, isso não agradava a Deus. Melhor é que não votes, do que votes e não cumpras. Mulheres jovens, se fizessem votos em casa, poderiam ter o voto anulado pelo pai ou marido, caso ele o rejeitasse no mesmo dia. Laço é para o homem dizer precipitadamente é santo, é só refletir depois de fazer o voto. Fazer um voto apressado é como armar um laço para si mesmo. Muitos declaram algo santo ou dedicado a Deus sem pensar e depois se arrependem ou não cumprem. Não é a emoção espiritual que valida nossas palavras, mas a sabedoria e a reverência diante de Deus. A graça de Deus não depende de barganha, não por obras de justiça que houvéssemos feito. A graça de Deus é um favor imerecido, ou seja, não pode ser comprada, trocada ou barganhada com votos, obras ou promessas. A Bíblia é muito clara em mostrar que a graça é livre, ela é soberana e não depende de acordos humanos. O que Deus exige de nós é fé, apenas fé, arrependimento, obediência e humildade, não promessas em trocas de bênçãos. Deus não é manipulado por promessas. Ele age por sua infinita graça e fidelidade à sua aliança. Ele te declarou, ó homem, o que é bom, e que é o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça e ames a benignidade, e andes humildemente com o teu Deus? Jesus ensinou a simplicidade no falar. Jesus ensina que nossas palavras devem ser confiáveis, o suficiente para que não precisemos jurar ou fazer promessas especiais. Isso aponta para uma vida de integridade constante, não de compromissos emocionais e passageiros. Votos devem vir de um coração sincero e obediente. Isso mostra que votos podem ser legítimos e agradáveis a Deus, desde que feitos com responsabilidade e verdade. Ore antes de fazer qualquer compromisso com Deus. Não prometa no impulso da emoção. Avalie se o que você promete é realista, sábio e bíblico. Deixe que sua vida fale mais do que suas promessas. Jefté teve fé para vencer, mas faltou discernimento para prometer. Devemos ter muito cuidado ao fazer votos a Deus. Ele não exige promessas impulsivas, mas deseja obediência e confiança. Antes de falar, é necessário refletir, pois palavras impensadas podem trazer consequências irreversíveis. Pois bem, pessoal,
Quero agradecer por ter assistido até aqui, esse breve comentário da lição de número 7. Também quero deixar um convite especial para você participar conosco da Escola Bíblica Dominical, das 9 às 11 horas, na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, pastoreada pelo pastor Joel Moré. Nós estamos localizados na quadra 118, lote A, ao lado do quartel do Corpo de Bombeiro de Santa Maria, Distrito Federal. Um forte abraço para todos vocês, fiquem com Deus, Deus abençoe a todos.